A quarta praga do Egito, moscas. O Egito ainda se recuperava da humilhação causada pelos piolhos. O povo coçava as feridas, limpava as casas, e os sacerdotes tentavam retomar seus rituais de pureza. Mas, mesmo diante de tanto sofrimento, o faraó permaneceu inflexível. O coração do rei do Egito parecia feito de pedra. Ele se recusava a ver os sinais. Ignorava os gritos do povo e não reconhecia que os deuses egípcios nada podiam fazer para salvá-los. Então, Deus falou novamente a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante do faraó, quando ele sair às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Moisés obedeceu. Pela manhã, o faraó saiu para ir ao rio, talvez em busca de um ritual ou de um momento de paz, mas lá estava Moisés, esperando-o com uma mensagem clara e poderosa. Se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos, sobre o teu povo e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que estão. Desta vez, Deus anunciou algo novo, ele faria uma distinção. A terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não seria atingida. Ali não haveria enxames. Era uma declaração direta do poder e da escolha divina, o povo de Israel seria protegido, enquanto os egípcios sofreriam. Ao ouvir essas palavras, o faraó permaneceu em silêncio. Ele estava convencido de que poderia resistir. Então, Moisés levantou as mãos. Num instante, o Egito ouviu um som estranho ao longe, um zumbido crescente, como um trovão abafado. O céu começou a escurecer, não com nuvens, mas com milhões de asas em movimento. E então, os enxames de moscas chegaram. Essas não eram moscas comuns. Eram enxames agressivos, famintos, que se espalharam como uma onda viva pelas cidades. Entravam nas casas, cobriam os rostos das pessoas, se amontoavam sobre os alimentos. Os egípcios corriam em pânico, abanando panos, queimando incensos, mas nada funcionava. O ar se tornava quase irrespirável, denso, carregado de zumbidos e mau cheiro. Os nobres, acostumados ao luxo e à limpeza, estavam agora cercados de sujeira. Os mercados ficaram desertos, os templos foram abandonados, e as casas do faraó estavam infestadas. Enquanto isso, em Gósen, o sol brilhava. As crianças brincavam, as famílias cuidavam dos rebanhos, e não havia uma única mosca. O contraste era gritante. Os sacerdotes egípcios, desesperados, clamavam aos seus deuses: Ra, o deus Sol; Ísis, a deusa da saúde; Tote, o deus da sabedoria. Mas não houve resposta. O silêncio dos deuses foi mais ensurdecedor que o zumbido dos enxames. Então, o faraó cedeu, parcialmente derrotado. Chamou Moisés e Arão ao palácio. O ambiente era caótico, servos abanavam os corredores com grandes leques, mas as moscas se acumulavam por toda a parte. Com semblante cansado, o faraó disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus aqui nesta terra. Mas Moisés respondeu: não convém que façamos assim, pois ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se fizermos isso diante dos seus olhos, não nos apedrejarão? Precisamos ir ao deserto, à distância de 3 dias de caminho, e lá sacrificaremos ao Senhor, como ele nos ordenar. Após breve hesitação, o faraó, pressionado pela dor do povo e incapaz de conter os enxames, disse: eu vos deixarei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente não vos distancieis muito. Orai também por mim. Era a primeira vez que o faraó pedia oração. Um rei que se achava um deus agora suplicava ajuda ao Deus dos escravos. Moisés respondeu: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor. Amanhã os enxames se afastarão do faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que o faraó não torne a enganar, não deixando ir o povo para sacrificar ao Senhor. Moisés deixou o palácio, caminhando por ruas cobertas de moscas, e clamou ao Senhor. No dia seguinte, como prometido, os enxames desapareceram completamente. O Egito parecia respirar aliviado. Mas o cheiro e os traumas permaneceram. E, mais uma vez, quando o alívio chegou, o coração do faraó se endureceu.
Ele quebrou sua promessa. Voltou atrás em sua palavra e não deixou o povo partir. O ciclo de orgulho e destruição continuava. O Egito se afundava cada vez mais em dor e vergonha, enquanto o povo hebreu aguardava a hora de sua libertação. A quarta praga não foi apenas um ataque físico, mas um ataque ao orgulho, à religião e à falsa segurança do Egito. Deus não apenas mostrava seu poder, mas também sua justiça e sua soberania absoluta. O faraó havia dado sua palavra, havia implorado por oração, mas no momento em que o problema cessou, esqueceu tudo. O coração humano, quando dominado pelo orgulho, se recusa a mudar, mesmo diante de milagres. E assim, o Egito se aproximava do abismo. Cada praga era um degrau mais fundo, um aviso mais forte. Mas o faraó não ouvia. Ele estava prestes a conduzir sua nação a um juízo cada vez mais severo. No horizonte, a ameaça de novas pragas deixavam os egípcios apavorados. E o povo de Israel aguardava. A promessa de liberdade estava cada vez mais próxima. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar a palavra de Deus. No próximo vídeo, a segunda praga. Você sabe qual é? Então não perca!